Coloque a sua mão na testa e diga comigo: Senhor, mais uma vez, eu abro a minha mente e eu quero ser ministrado na mente e no meu espírito. Eu quero ser ministrado hoje, de espírito para espírito, que teu espírito ministra o meu. Princípios novos, decisões novas, unção nova para um novo tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, leia comigo aí: homens de hoje manifestando o reino. Vamos lá, homens de hoje manifestando o reino. Independente da sua idade, o filho do pastor Osman tem quantos anos? 10. O Samuelzinho 10. 10. Um grupo de menininha aqui adorando. Esse príncipe adorando mais do que o pai. Ainda agora, o seu tem, esse pequenininho tem quanto aí? Cadê o teu pai? Louvado seja Deus. Rapaz, os homens de 10 anos tudo vieram aqui. Aí tem um de 10 também, menor ainda. Irmãos, vamos lá, meu filho. Quinta-feira você começou essa palavra, essa conferência, escutando uma palavra forte, que vai ser concluída hoje. Não dependa da fé dos outros, onde você foi desafiado a crer que nada é impossível para o nosso Deus. Essa é uma palavra que o anjo Gabriel trouxe a Maria, quando ele foi dizer para ela algo que ela nunca tinha visto. Zacarias, aquele pastor velho, duvidou de uma coisa que era comum. Muitas mulheres engravidaram na velhice. E Zacarias duvidou e ficou mudo. E essa menina adolescente, possivelmente analfabeta, foi capaz de crer naquilo que ela nunca tinha visto: uma mulher engravidar sem relação sexual. Deus vai confirmar algumas coisas hoje aqui. Amém? Sexta-feira você viu o Nick dizendo aqui o que é ser um homem de Deus hoje. E eu sei que você discerniu com clareza que precisa descer de cavalos que estavam levando para longe de Deus. Você precisou descer de filosofias que estavam lhe levando para longe de Deus. E você veio encontrá-lo e montá-lo naquilo que vai lhe levar para o centro da vontade de Deus. Mesas foram viradas nas suas vidas que estavam fora da vontade de Deus. Várias coisas foram desconstruídas para que o Senhor lhe leve na garupa dele, no colo dele. Nós vimos testemunhos de muitos homens de Deus. E hoje à noite você viu a palavra: pronto para morrer, apto para viver. Com muita clareza, valorizando mais a Cristo do que qualquer outra coisa, até do que a sua própria vida. Muitas palavras profundas de homens de Deus citadas aqui. Certo. Você ouviu que só pode ser completamente comprometido quem é grato. E ontem eu pensei: Senhor, como é que os teus filhos vão voltar para casa? Como vamos voltar para nossas casas? Pode começar aí, meu filho, vamos lá, leia comigo. Coloque no tempo pessoal: como eu vou voltar para minha casa? Diga aí: como eu vou voltar para minha casa? Eu fui desafiado há uns meses atrás que conferências como essas, que não são necessariamente de treinamento, mas elas são de ativação. Essa é de ativação. Na medida que cada homem ministrou aqui, o que é deles foi chegando aí e ainda vai ser ativado hoje muito forte. Como vamos voltar para nossas casas? Amém? E eu quero ler um texto com você. Em Hebreus 3, do 7 ao 15. Diga comigo: eu vou voltar sendo um homem de Deus para hoje. Todos os testemunhos aqui foi como nesse tempo você manifestou, deu testemunho, levou alguém a glorificar Deus.
Irmãos, e no nome de Jesus, olha esse texto extraordinário. Assim diz, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Diga comigo: durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, vamos ler comigo? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião lá no começo do deserto. Você pode dizer amém? Você vai voltar para casa colocando projetos e propósitos no tempo de hoje. Eu imaginei você voltando para casa com chaves na mão. Aleluia. Diga comigo: eu vou ser um homem de Deus hoje. E talvez o tempo aí esteja mais no pretérito. Eu quero que você coloque no tempo pessoal. Diga: eu sou um homem de Deus hoje. Aleluia. Irmãos, talvez dos maiores privilégios, quando eu vi esse menino aqui, esse menino não era gente não, irmãos. Ele era mais habilidoso nessa cadeira de roda para brigar para alguém, para fazer tudo que você não pode imaginar, do que 20 de nós. Porque tinha demônio também, né, filho? Não era possível. O cabo na cadeira de roda tinha cão no meio. Irmãos, e quando eu vi esse homem aqui, olhando para ele e lembrando de todo esse processo de obediência e de submissão dele, mas uma coisa é forte: ele está vivo. Diga comigo: eu estou vivo. Você está vivo. Irmãos, e talvez uma chave que você vai levar para casa é que hoje é dia de começar. Diga comigo: hoje é dia de começar. No culto hoje algumas pessoas recomeçaram, e eu tenho um entendimento muito forte. Lembrei disso semana passada ou retrasada, quando eu fui em Israel a primeira vez. E se você tem fé, você vai. Diga amém. É uma experiência maravilhosa. E quando a gente chega no Mar da Galileia, ele é um lago de 15 por 20, é água doce, e por ali Jesus começou seu ministério ali. Quando o barco se afastou um pouco e desligou, era J.B. de Carvalho, o líder da caravana, e era ele que ministrou naquela manhã. E ele mandou a gente olhar para as praiazinhas. Não é, o lago já estava bem mais baixo, mas ele disse: ó, irmãos, por essas praias Jesus começou algo há 2000 anos atrás, e eu e você estamos em um lugar de começo. E ele liberou uma palavra que eu nunca esqueci: todo lugar de começo é lugar de recomeço. Aleluia. Você está em lugar onde alguns de vós estão começando, mas outros estão recomeçando. Onde Deus começa, Ele recomeça. E eu quero declarar que hoje você carrega uma chave aí para sua casa, de não protelar, de não procrastinar, de não deixar para amanhã. Hoje é o dia que a gente precisa viver. O dia de ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Eu tenho hoje para agradar a Deus, hoje para vencer o pecado. E nessa versão aqui de Mateus 28, versículo 20 só, há uma promessa de Jesus. Ele diz: não, eu pedi para 3 de vocês,
a versão RA. Pedi para o Valber e pedi para o outro. A RA, vamos lá. Pois me perdoe que eu disse para o Valber é que fala de dia. Eis que eu estou convosco. Obrigado, eu que estou errado. Vamos lá. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos lá? Vamos lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco que todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Irmãos, a compreensão simples. Você é homem de Deus hoje. Por favor. Um dos maiores enganos do inimigo, de Satanás, é colocar dúvida no seu coração. E ontem, quando eu estava orando, eu tenho certeza que parte de vós que estão aqui tem medo de que desviem, que saia desse lugar. Irmãos, por favor, você diz, será que eu vou passar 10 anos sem ver pornografia? Será que eu vou passar... Nunca mais vou trair minha esposa? Será que nunca mais eu vou cair no engano, numa mentira, de uma desonestidade? Irmãos, arranque esse raciocínio das trevas. Arranque ele. Você só tem que agradar a Deus hoje. Só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. Diga comigo, é só por hoje. Arranque essa mentira do inimigo, que parece que o nunca, irmãos, não tem nada a ver com Deus, Ele é Deus de hoje. Então, é possível viver hoje fazendo a vontade de Deus. Você pode dizer amém? É possível, é possível. E o Senhor me confirmou, porque um dos intercessores da igreja ontem viu que na hora que estava orando pelas muitas correntes sendo quebradas, desde o primeiro dia que Deus fala das correntes. No primeiro dia, quando o pastor Marcos também estava pregando, Deus revelou correntes sendo quebradas e contêineres de moedas de ouro sendo abertos. Ontem Deus revelou, mostrou de novo muitas correntes, mas mostrou uma visão que não pode acontecer. Parte das pessoas estavam pegando as correntes e levando de lembrança para casa. Diga misericórdia. Pegando correntes como se fosse lembrança de estimação. Nós começamos no carro ontem e nós rejeitamos isso. Ok? Rejeitamos. Diga comigo, correntes, vocês vão para onde Jesus vai terminar. Se você tinha uma corrente que lhe prendeu e pelo poder do Espírito o Senhor quebrou ela, não volte para lá não. Eu lembro de uma corrente que Deus quebrou de imoralidade na vida de um homem promíscuo. E aí o Senhor, depois de 3 meses, estava ele agora, acho que eu vou dar uma masturbadazinha, porque parece que eu nem sou mais homem. Eu digo, criatura, o Senhor arrancou a pombagira que estava sobre a tua vida. Descansa, tu és sadio. Você não tem que provar para as trevas que você não é mais dela. Você precisa provar para Deus. Diga comigo, por hoje. É hoje. Você vai chegar em casa, irmão, com um projeto para hoje. Você vai tomando decisões hoje. E o Senhor me disse ontem uma palavra terrível pelos intercessores da igreja. Um grupo de gente que foi orar no monte e viu que o inimigo desejava que alguns de vós não estivessem no ano que vem aqui, porque morreriam. Sepulturas abertas. Irmãos, isso não é novidade. O diabo não está alegre conosco. Você não vai chegar lá no Pará, lá no Piauí, lá na Paraíba, lá em Pernambuco, em alguma cidade do Maranhão ou do Tocantins, e o inferno vai lhe aplaudir por isso. Agora que o inferno vai trabalhar, escute a voz da experiência. Nesses 46 anos de crente, olha aqui. Trabalhar para Deus traz recompensa, galardão. Ele não fica devendo nada a ninguém, escutou? Se você trabalhar para Ele, Ele vai lhe abençoar, vai lhe recompensar. Mas olha aqui, permanecer
pé, é resultado da sua intimidade com Deus, é resultado da obediência, é resultado da santidade, é resultado de dizer não para você, é resultado, irmãos, de ter comunhão com Ele. Aleluia! Você vai trabalhar para Deus, para ser abençoado, recompensado, sua família. Mas por favor, não caia no engano do inimigo, que se você está trabalhando para Deus, agora o diabo não lhe tenta. Não, ele vai lhe tentar que você está atrapalhando a obra dele. Por isso, irmão, hoje também é dia de se arrepender. Se você é da Nova Aliança, eu sei que aqui tem outros ministérios que não são da Nova Aliança. Mas olha, irmãos, todo projeto de Deus começa com arrependimento, e todo projeto das trevas começa com a ausência de arrependimento. Quando um crente já não encontra mais lugar para se arrepender, porque ele cresceu muito, e principalmente os pastores, com quem eu vou falar, o que é que vão achar de mim, o que é que meu pastor supervisor vai achar. Irmãos, hoje é o dia de abrir a boca para sair da mão do diabo e cair na mão de Deus. Arrependimento é que vai fechar a sepultura. E o fortalecimento da aliança, os intercessores me diziam: Deus quer o brilho da aliança, Ele quer ver o brilho da aliança por dentro e por fora. E eu digo: o que é isso? Por dentro e por fora. Ele deseja ver sua aliança com Ele, na intimidade brilhando, mas Ele deseja que também pessoas vejam como você tem aliança com Ele. Hoje é dia de fortalecer sua aliança. E essa palavra que você viu na mensagem anterior, ela cumpre esse propósito. Não abra nem para um trem carregado de ferro, o gozo da Vale do Rio Doce. Você está com Jesus. Aleluia. Hoje é dia de recomeçar essa convicção, dia de arrependimento. Hoje você toma a chave de um homem que projetos e propósitos são para hoje. Aleluia. E eu quero começar a fazer isso agora, no nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão em nome de Jesus. Diga, todos vós, repita comigo, diga: Senhor, eu estou na tua presença, debaixo desse ambiente profético, te pedindo, traz na minha mente, no meu coração, algum pecado escondido, alguma posição que te desagrade, alguma fala, alguma atitude. Senhor, me perdoa e me traz para esse lugar de autoridade. Diga: Senhor, a minha aliança de casamento, e a minha aliança contigo, eu quero renová-la hoje. Que o Senhor saiba quem eu sou, e que as pessoas saibam quem o Senhor é na minha vida. No nome de Jesus, hoje eu renovo a minha aliança, de que 100% da minha vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou filho e ele é meu pai. Em nome de Jesus. Sustenta a mão. Papai querido, eu oro agora por cada homem, Senhor, e com a boca cada um deles confessaram Jesus, uma autoridade nova, uma aliança nova. Senhor, essa aliança, ó Pai de amor, que brilha por dentro e brilha por fora. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor vá fazendo com que cada um deles procure seus líderes, seus pastores, suas lideranças, para trazer para a luz algum pecado, alguma oposição, alguma opinião, alguma rebeldia. Porque, Senhor, eles agora estão perdoados, porque hoje começa um novo tempo, no nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Você vai levar essa chave de uma aliança renovada com Deus. Você chegar lá em casa: como é que foi o congresso, mulheres? Eu aceitei Jesus de novo lá. Aleluia. Diga: eu renovei minha aliança com Jesus hoje. Então eu não era crente não, Washington. Era mulher, mas eu renovei minha aliança com Jesus lá. Vai dizer para a pastora Creide: e aí, amor, como foi? Renovei minha aliança com Jesus hoje. Está novinha em folha. Aleluia. Você vai pegar uma segunda chave hoje, irmãos.
também uma decisão. E aí, você vai decidir hoje ouvir a voz de Deus. O versículo 15 diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Irmãos, em nome de Jesus, essa é outra chave que você vai pegar. Decida que vai buscar a voz de Deus, que vai ouvir a voz de Deus pelas Escrituras, mas que vai ouvir a voz de Deus pelos dons, pela palavra de conhecimento, por profecia, por visões. Irmãos, em nome de Jesus, um povo não pode andar sem ouvir uma palavra rema do seu Senhor, do nosso Senhor. Talvez você diga: pastor, como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Não dá para eu lhe ensinar aqui. Mas dá para você desejar. Uma chave que vai mudar a sua vida é que você, voltando o ano que vem, ou até o final do ano, diga: Deus, eu quero te ouvir. Irmãos, isso é tão forte que no centro de recuperação, homens que ainda estão se livrando das drogas, estão no processo, meses, mas eles têm tempo para buscar Deus à madrugada, um desespero, e começa a ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, que um crente que está 5, 10, 15 anos, que não busca, fica dizendo: parece que Deus tem prediletos. Não, a fila para ele está aberta, mas precisa buscar. Esse cristianismo raso, de que você precisa só que alguém lhe ajude a ouvir a voz de Deus, e nós vamos ao profeta, sim, ele vai confirmar os nossos líderes, a sabedoria, mas irmãos, não tem como nós darmos conta de escutar Deus por todas as decisões da sua vida. Os seus pastores vão confirmar, vão sentir paz, para que você não ande errada, mas decida ouvir a voz dele hoje. Busque isso na Bíblia, vá lendo e vá dizendo: Deus, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu declaro no nome de Jesus que a fome que o Senhor me deu há 18 anos atrás, ela vai estar em você. Aleluia. A vontade de ouvi-lo, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Porque, irmãos, nós, você que está em casa, quem está aqui já sabe, nós não somos dos que creem que cessou o que é do Pentecostes. Não cessou. É mentira de que ele ensinou. O Espírito Santo é o mesmo, ele quer falar conosco. O Espírito Santo está preparando a igreja para entregar ela para Jesus, e ele é Espírito, ele vai vir com os dons, entregando. Se você quer ouvir, você vai ouvir. Você pode dizer amém? Amém. Diga: eu vou ouvir, para ser resposta dele para as pessoas. Aleluia. Irmãos, talvez essa seja das coisas mais significativas da minha vida. Nessa busca desesperada, o Espírito Santo me batizou em sapateado, eu sozinho no monte, desesperado buscando Deus. Foi naquele monte que Deus me disse: desça daqui descalço por 40 dias, por algo que eu quero lhe entregar. Eu comecei a ouvir a voz dele. Eu já contei isso para muita gente, eu não tenho vergonha de contar. Eu estava no monte, num culto, nos primeiros dias do avivamento. Era um culto matutino no monte, e tinha um homem de calça jeans naquela jornada de oração, e eu dizendo: Deus, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. E Deus tinha que fazer de uma maneira que eu soubesse que era ele. E quando todo mundo foi descendo, que eu olhei para aquele meu amigo, veio uma voz dentro de mim e disse: ele está sem cueca. Os que estão sem cueca aqui, pode ficar tranquilo, olha. E eu disse: fulano, você está sem cueca? Ele disse: pastor, será que Deus falou para todo mundo que estava aqui? Eu digo: não, meu amigo, Deus falou comigo porque eu estou pedindo para ouvir a voz dele.
Eu comecei a ouvir pessoas, irmãos, do que é que Deus falou com elas, como elas ouviram. Ah, mas por que Deus vai falar isso? Não, irmãos, é um treinamento. Às vezes o Senhor me mandava correr naquele galpão de 2.000 e poucas pessoas correr, e eu só via corra. Quando eu corria que chegava, Senhor, por que o Senhor mandou eu correr? Eu estou lhe treinando em ouvir a minha voz, só para isso. Não tinha outra coisa. Às vezes o Senhor vai lhe mandar em um lugar, meu filho, e você vai, e chega lá, Senhor, e aí o que é que eu vou fazer? Ele disse, agora volte. Porque Ele vai nos treinando em ouvir a voz dEle. E é claro, irmãos, que aí foi chegando onde a minha vontade de ouvi-lo se juntou à vontade que eu tinha de obedecer a Ele, de que pessoas fossem glorificadas. Meu Deus, um dia veio um homem que eu só vi uma vez, mora a 18 quilômetros daqui, de estrada de chão, e vi o nome daquele homem na minha cabeça. 2 dias eu orava e não passava, e minha esposa, na sabedoria dela e praticidade, ela disse, tu tem 2 dias ouvindo esse homem? O nome desse homem? Esse homem está precisando de ajuda, e eu sinto que é de comida, de alimento. Nós pegamos o fitzinho, fomos numa loja da irmã Naís, irmã do pastor Ezi, tinha R$50, disse, irmã, trouxe aqui, isso tem muitos anos, foi nessa época, 15 anos, ou 17, sei lá, e ela era dinheiro. Eu vim aqui para fazer uma compra, quero que a senhora me ajude. Ela encheu o feitizinho de coisa e disse, leva o dinheiro e dê para o homem. E quando eu cheguei, era um pastor de outro ministério, e quando eu cheguei lá no interior, o templo aqui, o corredor e a casa pastoral no fundo, quando eu entrei, primeiro eu vi um homem na porta lateral, ele de joelho orando, e eu continuei. Quando eu caminhei um pouco mais, vi a esposa dele numa sala direita com um menino de mais ou menos 7 anos no colo, e eu olhei, os pés do menino estavam só em bolha, eles não tinham o que comer, e aquele era o 3º dia que eles só faziam orar. Descarregamos aquelas compras, trouxemos ele para a Imperatriz, liguei para o médico consultou, não cobrou nada. O remédio, era muito caro o remédio, R$25 naquela época. Demos o restante do dinheiro. Aquele dia, por ouvir a voz de Deus, eu fui resposta dele para alguém que estava orando a Deus. Aleluia. Você não vai ouvir a voz de Deus para dizer, Deus fala comigo. No abestalhado. Nós vamos ouvir a voz dele para ser resposta dele. Aleluia. Você vai sair daqui de hoje, Senhor, eu quero te ouvir. Diga aí em voz alta, diga, Jesus, eu quero te ouvir, eu vou te ouvir. Em nome de Jesus, tudo que você veio fazer nesse lugar foi se juntar nessa grande reunião, para Deus lhe usar amanhã lá. Você vai ouvir a voz dele para alegrar, irmãos. Essa semana eu visitei uma ovelha que vai para o joelho, e Deus diz assim para ela, leva uma compra na casa de fulano, agora eu quero que tu leve tantas latas de leite de tal marca, eu quero que você leve carne dessa especificação. E aquela família orando, quando chega um chororô na casa, chega o leite que a criança toma, e que o Espírito Santo falou lá. Nós vamos ser resposta de Deus, como ovelha, como um homem que foi minha ovelha, que foi pregar em uma cidade, em outra cidade, e quando chegou 10:30 da noite, veio assim, desce do hotel e anda por essa rua, e ele já era acostumado, sabia que aquela voz de Deus, e ele vai saindo, e quando chega no lugar desse, para, tá bom, agora levanta a boca, a voz, e grita assim, Jesus te ama. E ele, Jesus te ama. E o Espírito Santo dizia, fala de novo, Jesus te ama. E o Espírito Santo de novo. Quando ele disse a 3ª vez, ele disse, tá bom, pode ir para casa, para o hotel. Ele volta para o hotel. No outro dia ele está pregando na igreja. Quando ele está pregando, várias pessoas aceitam Jesus, e uma mulher disse, eu estou aqui hoje e eu quero contar um testemunho. Ontem à noite, próximo de 11 horas, eu estava pensando em me matar, porque eu duvidava do amor de Deus.
Mas uma voz gritou lá de baixo: eu te amo. E ela era parecida com a sua. Ela disse para o pregador: ela era parecida com a sua. E ele disse: sou eu. Foi eu que fui lá. Você vai obedecendo a voz de Deus. Um dia eu estava na chácara da igreja e o Senhor me disse: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu disse para a irmã Sônia, mãe do pastor Edson: minha irmã, eu vou sair, não sei o que é. Eu vou sair. Eu saí. E quando eu saí, o Espírito Santo disse: você vai dar carona para alguém. Eu limpei o banco e logo eu vi um homem com as coisas de roça. Ele entrou no carro e eu já fui falando de Jesus. Logo ele disse sim para Jesus, parei o carro, eu fiz a oração de confissão, orei por ele. Ele chorava e ria, chorava e ria. Antes de chegar no povoado, chorava e ria. Eu digo: o que é? Ele disse: é porque há 2 horas atrás eu estava lá na roça, me ajoelhei, olhei para o céu e disse: Deus, se tu me amas, e se tu tem algo para a minha vida, manda alguém falar desse amor hoje para mim. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Ele foi o ovelho do roubo, deu uma fraquejada, voltou, é líder de célula, ganhou a família. Você vai ouvir a voz de Deus, porque pessoas precisam de ouvir Deus através de você. E essa voz que vai vir por uma voz audível, como uma voz audível, parece que eu estou treinando você aqui hoje. Ou ela pode vir por uma vontade, pode vir na mente. Um dia eu acordei com essa voz dentro do meu quarto dizendo: troque o telhado. E eu acordei trocar o telhado. E lembrei, a Moriá, nós estamos pagando um telhado, era o único lugar. 3 mil reais era a prestação. 23 mil. Fui na casa do pastor Austin, liguei e disse: nós vamos mudar o telhado. O senhor me acordou com a voz: vamos lá no Carley, tem um telha de Fortaleza, que vem de Fortaleza, que não passa som nenhum. Quando nós vimos lá, a telha subia para quantos mil? 40, 60. 43, quem estava pagando 20. E ele disse: pastor, nós não temos condição. Eu digo: pode mandar buscar, porque Deus me falou essa madrugada que era para mudar o telhado. Irmãos, e deixa eu dizer, nós não tínhamos dinheiro. Eu cheguei naquela porta, encontrei um homem que estava cultuando aqui há uns meses. Eu digo: moço, você tem uma oferta para nos ajudar? Ele disse: não tenho, mas eu tenho um dízimo atrasado, eu entrego o dízimo, o senhor tira. E me entregou naquele dia 100 mil reais. Para o senhor é pouco, mas para mim é muito. Pagamos o telhado e está lá a Moriá. Se não fosse aquela telha, aquela vizinhança toda já tinha botado nós na polícia, porque as casas são perto. Não sai som nenhum da igreja. Essa vizinhança nossa aqui nos tolera, porque eles são bons. Olha aqui. Diga comigo: eu vou escutar a voz de Deus. E não é privilégio de pastor, é privilégio de filho. Você pode dizer amém? Aleluia. Toca aí no pastor, diz: não é só o pastor que vai escutar a voz de Deus, não. Diga para ele aí. Aleluia. Dá um glória a Deus. Bote aí a mão no ouvido esquerdo ou direito e diga: eu tiro todo o tampão, toda cera espiritual, toda incredulidade, toda falta de fé, tudo que é da religião, tudo que é de Beelzebu, eu arranco. Tudo que é da religião, em nome de Jesus. Você que está em casa, escute, deseje. Hoje é dia de você pegar uma chave. Você vai ouvir pela palavra logos, mas ouvir uma palavra rema. Você agora vai discernir todas as coisas e por ninguém será discernido. Você vai discernir, não vai casar errado. Solteiros, levante a mão. O que quer casar, sustente aí. Diga: eu vou ouvir a voz de Deus. Eu não vou casar errado. Em nome de Jesus. Você vai ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Ele vai falar com você. Aleluia. E por favor, não faça como a ovelha minha que foi orar: Deus, eu quero saber se é a vontade de Deus, pastor. Vamos orar, vamos orar. Um dia ele teve um sonho, ela com a faca para cima dele, querendo matar. Pastor, eu tive um sonho, ela tão doce, com a faca assim para cima de mim, querendo me matar. Eu digo: casa. Pastor, ela é linda, ela é tão agradável. Eu digo: casa. Tu não orou para Deus te falar, criatura? Pastor, será o que, menino?
Pai, mas eu gosto dela, eu amo ela. Você não nasceu amando ela, menino? Acaba esse negócio. Solteiros não vão casar errados, amém? Cheio! Vamos concluir para outra mensagem? Ai, Jesus. A terceira chave sua para hoje é querer ser como Jesus. Não deixe o diabo dizer que você não pode. Você pode. Você pode. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu, simples como tu, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Diga comigo, igreja: simples, santo, manso, puro, humilde. De novo: simples, santo, manso, puro, humilde. Irmãos, o Senhor ainda não me deu a revelação completa, mas Ele vai me dar. Eu tenho um entendimento em Deus, eu não tenho a revelação, a profundidade, mas eu tenho a certeza, a convicção. Orar para Deus lhe dar um coração parecido com o dele. Amém? Um coração parecido com o dele. E eu comecei a descobrir na cultura católica romana que a maioria das casas antigas tinha um quadro Coração de Jesus nas casas. Tinha o coração de Maria também. Quem lembra disso, os dinossauros aí? Pronto. Nós, né? O Senhor me fez compreender que aquele quadro era um anseio lindo de Deus. Era o desejo de ter um coração de Jesus. Coração tem a ver com emoção, com sentimento. Aleluia. Menino que eu acho que é de Açailândia, todo riscado aí de Yeshua, Sul. É você mesmo. Há um renovo de Deus na sua vida. E quando eu soltei de você, eu vi o pastor Douglas. E Deus disse a mesma coisa. Eu perguntei na minha mente: mas Senhor, o Senhor falou de renovo para aquele menino. E Ele disse para ele também. E eu não tinha lhe visto. Receba renovo de Deus. E se você é inteligente, receba também, que o céu não economiza não. E aí? Meu Deus. Olha aqui, irmãos. Coração de Jesus é olhar na perspectiva dele. Você vai olhar como Jesus vê. E quando você viu ontem a dramatização, o teatro do que Jesus fez, de um Jesus que indignado com o que é errado, mas um Jesus que para por um homem de 38 anos. É o mesmo. Um Jesus alegre que as crianças corriam para o colo dele. Os pastores da Nova Aliança sabem: se menino não correr para o colo seu, tem algo errado com você. Porque o pastor da primeira igreja da Nova Aliança, todas as crianças corriam para ele. Desculpa, pastor da primeira igreja, que é Jesus, todas as crianças corriam para ele. Ele é alegre, amém? Pedir o coração de Jesus não é fraqueza, é pegar a identidade dele. E essa semana, uma pastora de Deus, era para eu ter ligado para pedir autorização. Nós fomos tirar um dia de oração, 2 dias, e na noite para o segundo dia, ela teve um sonho, visão. Ela viu como um painel desse, enorme, não tem umas projeções hoje que projeta desenhos e coisas muito bonitas, só que ela via anjos, junto com aqueles painéis lindos, muitos anjos, e Jesus dizia para ela, simples como Jesus. Ela nem sabia que o Daniel Alencar, o pastor Daniel, tinha essa canção, Simples como Jesus. Quando ela entrou na internet para procurar, o primeiro que apareceu foi Daniel.
E Deus estava dizendo: eu quero simplicidade com excelência. Eu quero excelência com simplicidade. Aleluia. Por favor, você vai receber uma unção de prosperidade hoje e de riqueza. E essa bênção não vai lhe afastar do abençoador. Nós oramos semana retrasada: Senhor, nós queremos excelência com a simplicidade. Um grande homem de Deus que podia estar vivendo no maior luxo do mundo, vive com algo simples. Parte de vocês tem mais tênis do que precisa. Parte de vocês tem mais roupa do que precisa. Porque entramos numa onda de consumismo. Nós precisamos ser excelentes, mas simples ao mesmo tempo, para a glória de Deus. Você vai levar a terceira chave, que vai ser sua oração. A primeira é que você vai ser homem de Deus para hoje. Você vai ouvir a voz de Deus para hoje e vai desejar ser como Jesus. Sim, sim, isso a cultura romana vai sair de você, que parece que era tão distante de ser como Jesus. Não, ele veio, não pecou, em nosso lugar, viveu como um homem, venceu todas as tentações sexuais, todas as tentações de poder, todas as tentações políticas. E porque perto dele, eu sou capaz de viver como ele. Você diga comigo: eu creio, no nome de Jesus. Você tem 3 chaves na mão, você tem mais chaves, mas eu estou dizendo 3 chaves que você vai chegar em casa. Qual a primeira chave? De ser o quê? Homem de Deus hoje. Segunda, de ouvir a voz de Deus clamar: eu quero te ouvir. E você vai ouvir e vai discernir todas as coisas, vai ser resposta de Deus. E talvez você vai ouvir a voz de Deus simples, como uma pastora me disse hoje aqui. Chegou num lugar indo para Belém, ouvindo de Belém, e quando ela entrou naquele lanchonete grande, uma voz disse para ela: você vai encontrar uma amiga aqui, um conhecido aqui. Ela guardou aquilo, já foi procurando, mas daqui a pouco alguém chamou o nome dela, era uma amiga. Eu digo: Deus está ali treinando. Por que Deus vai dizer que você vai achar uma amiga em um lugar longe de casa? Porque Ele está ali treinando para você aprender a ouvir a voz dEle. E você que vai vir para o seminário, pode vir, mas se não, assista. Mas você vai poder ser resposta de Deus sem medo na vida das pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Levante sua mão e diga para Jesus que você vai levando 3 chaves. Diga para Ele que chave é.